Queridos, nessa noite que nós pudemos desfrutar dessa palavra tão preciosa, já tivemos ela nessa manhã, num culto abençoado, e uma das coisas que mais me chamou a atenção é que Deus que nos escolheu. Foi Deus que escolheu você. Amém? É motivo de nós nos alegrar, porque não partiu do nosso interesse, da nossa vontade, queridos. Não partiu do teu coração em querer que Deus te escolhesse, mas sim, Deus diz que já nos escolheu. Diz que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele já tinha preparado a tua salvação e a minha salvação. Para nós os filhos, para nós os que cremos, para nós os que recebemos, nos tornamos herdeiros dessas bênçãos espirituais. E o que mais me chama a atenção, queridos, que aqui o apóstolo Paulo está falando que Deus nos enriqueceu com toda sorte de bênção. Não foi com algumas sortes, mas foi com todas as bênçãos espirituais, em cima e também as da terra. Nós temos essa promessa, eu e você. E que tal, queridos, que cuidado nós precisamos ter com esse selo, com esse Espírito Santo, que o Senhor nos escolheu e que Ele nos selou. E como nós nessa noite nós vamos participar da Santa Ceia, como fizemos isso nessa manhã, Deus chamou a minha atenção para que tal homens devemos ser nós, por receber essa tamanha graça, esse tamanho favor do céu sobre cada um de nós, que nós possa entender que Deus nos escolheu. Amém? Que Deus te escolheu, escolheu você e te fez herança. Além de tudo, te selou com o Espírito Santo. E a primeira coisa que eu gostaria de pontuar é que Ele nos elegeu, nós, para sermos santos. Ele nos elegeu para que nós sejamos santos, os santificados. E ser santificados é viver uma vida de obediência, de dependência. Em Romanos 11, vamos manter a nossa Bíblia aberta, que nós vamos dar uma caminhadinha por ela. Romanos 11, em versículo 16, o apóstolo Paulo diz que, e se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão santos. Então que nós que fomos enxertados, nós somos esses ramos, né? Mas nós estamos ligados numa raiz do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Paulo diz em Romanos 12, 1, ele faz um apelo aos cristãos romanos, ele diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Veja que para nós a desfrutar das bênçãos espirituais, para nós nos
poçar das bênçãos espirituais, nós precisamos estar ligados no Senhor, né? Precisamos estar enxertados no verdadeiro, que é o princípio de todas as coisas, no tronco da raiz de Jessé, Jesus Cristo, que nos enviou sobre nós a sua promessa. E para nós viver essas bênçãos espirituais que Paulo está nos oferecendo, ele pede que nós ofereçamos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele diz que esse é um culto racional, é o culto que Deus recebe. É interessante que 1 Coríntios 3,17, ele diz que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, ele diz. Paulo diz que ele é sagrado. Mas se nós destruir o santuário de Deus, Deus vai nos destruir. Nós precisamos entender que para viver as bênçãos espirituais, para desfrutar dessas bênçãos espirituais, nós temos que viver uma vida de totalmente entrega, apresentando nós. Aqui diz Paulo, que diz que se alguém destruir o santuário de Deus, que são vocês, que somos nós, ele diz que se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado, ou santo. Então nós precisamos ter muito cuidado. E nessa noite que nós vamos tomar Santa Ceia, que nós vamos renovar a nossa aliança, que nós estamos aqui com a nossa família, estamos aqui com os nossos filhos. Nesse encontro nós não liberamos nem as nossas salinhas para ir para a igreja deles, para que eles fiquem junto com os pais, para que eles ouçam a palavra junto, para que essa palavra que seja ministrada aqui, ela ministre a nossa casa completa. E é interessante que em 2 Timóteo, ainda, como nós viver e ser santo, Segunda Timóteo, capítulo 1, e o versículo é o 9. Ele diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Paulo traz uma abrangência aqui para nós entender que nós fomos comprados, né? Somos resgatados e nós fomos selados. E ele esclarece de uma forma muito grande. Eu estava essa semana olhando e vendo, e se a gente fosse parar para ver só o que Paulo fala, não buscando outros textos, nós teríamos que ter muitos dias meditando nessa vida, para que nós receba e viva essa plenitude do Evangelho, completa na nossa vida. Então veja que Ele nos elegeu, para nós ser santos. E santo não anda de qualquer maneira, né? Os santificados, eles precisam se esforçar para viver uma vida, né, que glorifique a Deus através do Espírito Santo. Que nós não venha descuidar do Espírito Santo, que nós não venha maltratar o Espírito Santo, que nós não venha ferir o Espírito Santo. E o segundo ponto, que Ele nos predestinou para sermos seus filhos.
E como nós cantamos aqui, e o primeiro texto que eu gostaria de ler é Gálatas, capítulo 4, versículo também é o 4. Que ele diz: mas quando chegou a plenitude dos tempos, do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. E um filho de Deus, ele vive uma vida diferenciada. Ele tem um testemunho para zelar, porque o Evangelho vai ser comunicado pela tua vida e pela minha vida, pela forma que nós andamos. E em Romanos capítulo 8, é um texto que nós conhecemos demais. Paulo também fala, no versículo 28, ele diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então nós somos essa imagem, né, que as pessoas vão ver através de nós. Nós somos os cristãos, né? E os cristãos, eles são os pequenos cristos. Eles andam aqui na terra, carregando a imagem do Filho de Deus. Olha que compromisso. Olha que vida que precisamos ter. Para que nós, como escolhidos de Deus, vivamos, né? Pois Deus, Ele chamou nós para que nós fosse como uma imagem do Cristo. E o apóstolo Pedro, ele vem nessa mesma linha que o apóstolo Paulo fala na primeira carta dele, e no capítulo 1, versículo 2. Aleluia. Eu fico impressionado como Pedro, ele tem esse entendimento também muito semelhante ao do apóstolo Paulo. Ele diz, no versículo 2, ele diz, capítulo 1, versículo 2: eleito segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. E aí ele no versículo 3, ele começa dizendo igual a Paulo. Ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para viver uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Veja que Pedro,
Ele diz que esse selo que Paulo fala no versículo 14 de Efésios capítulo 1, ele vai ser revelado quando nós for todos chegar naquele dia. Porque todos nós estamos caminhando para um dia ter um encontro verdadeiro. E nós precisamos viver essa vida como eleitos, como escolhidos, né? Porque se uma empresa que escolhe um trabalhador, um funcionário, ele espera que ele desenvolva bem ou desempenhe bem a sua função para a qual ele foi chamado ali na empresa. Assim, o Pai, por meio de Jesus Cristo, Ele nos escolheu para que nós sejamos santos, para que nós viva a vocação. E essa vocação que nós fomos chamados para viver é uma vocação de servos, de servir, de viver o amor do Evangelho, de viver o cuidado do Evangelho, de andar em unidade, de andar em santidade. Mas, muitas vezes, nós temos tudo isso, essa filiação, e muitas vezes, eu e você, às vezes nós descuidamos. Como nessa noite nós estamos aqui para relembrar, Deus traz aqui à nossa memória alguns textos de como um filho precisa viver. Porque Paulo fala aqui que Deus nos escolheu segundo a sua presciência, né? Ele já sabia que nós ia errar. Ele já sabia que nós ia, talvez como Pedro, negar. Ele sabia que nós ia tropeçar como filhos. Mas Ele nos deu uma riqueza espiritual. É algo acima daqui do que nós vimos. É algo sobrenatural. E o espiritual, queridos, nós só vamos entender quando nós viver como vida espiritual, como pessoas espirituais. E a terceira coisa que Ele fez foi nos remir dos nossos pecados. Veja que Ele nos elegeu para nós ser santo, Ele nos predestinou para sermos filhos, e Ele nos remiu dos nossos pecados pelo sangue. Aleluia! E Mateus 28, 26, 28. Aqui Jesus fala no momento da ceia. Ele diz, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Veja que Deus, quando nos elegeu por meio do seu Filho, Ele precisou que o seu Filho morresse. Ele precisou que seu Filho fosse à cruz, se entregasse por nós, para que eu e você alcançasse o perdão dos nossos pecados. E Colossenses capítulo 1, aleluia, Espírito Santo, capítulo 1, versículo 13, diz assim, que Ele nos libertou do poder das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados.
Veja que isso só Deus podia fazer na nossa vida. Ninguém podia fazer algo semelhante a isso, por eu e por você, de nos libertar do poder das trevas. Ninguém podia. Nós era por natureza caídos na nossa carne. E só tivemos esse acesso por meio do sacrifício de Deus por seu Filho. Através do sofrimento, através da cruz, para nos regenerar, para nos redimir, para nos perdoar. Eu e você fomos comprados, fomos perdoados, fomos libertos de uma maneira que ninguém podia fazer por nós. Só quem escapou da prisão, do pecado, das trevas, sabe o que é o favor de Deus. E é interessante que quando ele faz isso, né, a gente ganha uma nova vida, mas com um propósito para essa nova vida, para nós viver as bênçãos espirituais, para nós viver esse tempo espiritual. E isso requer de nós um posicionamento muito forte. Isso requer de uma igreja que seja determinada, né? E eu falei sobre isso, fervorosa, né? E seja zelosa por esse selo, né? Que nós não venha perder ele. E a quarta coisa, e aqui eu quero encerrar, para nós fazer o nosso momento de Santa Ceia, é que ele nos selou com o Espírito Santo. Então veja que ele nos elegeu para nós ser santo. Ele nos predestinou para nós ser filhos. E ele nos perdoou dos nossos pecados pelo seu sangue. E ele nos selou. Ele colocou o seu carimbo sobre cada um de nós, para que naquele dia, como Deus quando veio no Egito para retirar o seu povo, ele primeiro selou as casas, para que o destruidor quando passasse não destruísse nenhum dos seus filhos. Assim somos nós hoje. Nós estamos com este selo, aleluia, nós estamos com essa marca, que o inimigo não pode tocar em você. Você foi comprado, foi selado por aquele que tem poder de nos libertar das trevas. Aleluia. Esse é o nosso Deus. E Efésios capítulo 4, versículo 30. Diz assim: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Como nós devemos viver, né, para nós estar debaixo dessas bênçãos espirituais? Como precisamos viver para que nós não entristeça o Espírito Santo? Para que eu e você honre o Espírito Santo, tratar ele com honra, nós ter uma vida com uma dedicação espiritual, desde o primeiro momento da nossa vida, no dia, e dia após dia nós viver isso, nós ter uma vida de adorador, que nós adore Deus em espírito. Jesus diz que Deus está procurando
os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E Jesus fala em João capítulo 3, versículo 5, que se nós não passar por esse processo, ele diz, quando ele se encontra com Nicodemos, ele fala para Nicodemos e diz: em verdade lhe digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então essa vida, para que nós alcance as bênçãos espirituais, que nós tenhamos acesso a essa dispensa espiritual, ela é uma vida de um cristão totalmente regenerado, né? Que viva uma vida que através da sua vida Deus seja glorificado. E como? No seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua casa, na sua família, com seus filhos, com o seu casamento. Porque o Espírito Santo é o selo que muda a vida do homem, que faz o homem ser um homem que perdoa, ser um homem que se arrepende. Porque a hora que você é perdoado, você passa por um novo nascimento. E você recebe esse selo. E esse selo é para que você viva essa vida nova. Para que eu e você viva. Porque o santuário que guarda o Espírito Santo é nós. Então eu preciso, na minha casa, na minha família, eu tenho que ter essa vida transformada. Eu tenho que ter o meu coração curado. Eu fui perdoado. Eu preciso ser um perdoador. E essa noite nós estamos para tomar a Santa Ceia. Nós temos que passar pelo momento de exame, de autoexame. E Tito, eu encerro. Aleluia. 3:5. Aqui, o Senhor nos fala novamente que Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Se Ele fez isso por mim, se Ele nos salvou, não foi por as nossas obras, foi por amor, foi por graça, foi uma graça de Deus. Ele nos escolheu. Não havia ainda interesse em nós escolher Deus, mas Ele olhou para mim e para você e Ele te escolheu. Você é um escolhido de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Você é um filho amado de Deus. Você não tem mais condenação, diz o apóstolo Paulo, que já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então nós não podemos também achar que nós temos que viver com orgulho, com arrogância. Nós temos que viver como perdoados. Viver devendo um favor a Deus todos os dias.